Exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis. Glória a Jesus. A Bíblia diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Jesus. Nesta noite eu quero falar sobre visão. Visão espiritual e visão material. Tem visão. A semana passada a gente falou sobre, os irmãos lembram? Sobre, tem alguém que lembra do que a gente falou terça-feira? Esse jeito é bom, né? Pode trazer a mesma palavra, né? Efésios 6 e 10. Eu falei sobre a guerra espiritual. Hoje eu quero falar sobre visão. Tem visão da parte de Deus e tem visão que é material. E a gente precisa entender que, primeiramente, a gente tem que ter visão, porque sem visão a gente não consegue caminhar. Primeiramente, temos que ter visão. Sem visão é difícil para poder caminhar e ver as coisas. Tem muitas pessoas que perdem a visão. Tinha tanta visão espiritual, hoje não tem. Tem gente que tinha até visão demais, hoje não tem visão nenhuma. Isso é sério, da gaçula e canará. E você sem visão, você não consegue ver as coisas de Deus. A gente só vê as coisas de Deus com visão espiritual, porque a carnal, logicamente, não quer que você veja a espiritual. Por quê? Porque a visão que você tem, às vezes, você não consegue ver o que vai acontecer amanhã, porque amanhã a Bíblia diz que não nos pertence. Mas só que na visão espiritual você vê e sabe o que vai acontecer amanhã. Porque espiritualmente Deus vai lhe mostrar o que vai acontecer. Então, se você tiver visão espiritual, você vai ver. E também visão espiritual, Deus te dá também para você interpretações de sonhos por visão. Porque o Senhor, Ele é o Deus que dá visão espiritual. Então, na Bíblia, a gente vê que, começando aqui, a mulher viu que a árvore era boa e agradável. Por quê? Porque ela viu, ela teve uma visão, e já tinha dito que a árvore era do bem e do mal. Se ela conhecesse, ela poderia ser como se fosse Deus, sabendo que era o bem e o mal. Logicamente, foi por causa desta visão
que a gente perdeu a visão espiritual. E para adquirir visão espiritual precisa de você buscar. Mas se você buscar, você encontra visão espiritual. Visão espiritual não é dada para qualquer um, irmão. Tem muitas pessoas que ele perde a visão, ele não vê nada no culto. Ele não vê nada. Ele não sente nada porque ele não vê nada no culto. Tem gente que passa o culto e ele não sabe o que aconteceu no culto, porque ele não viu espiritualmente o que Deus estava falando. Quando você tem a visão espiritual, você fica procurando coisas espirituais. Você fica com desejo de ler a palavra de Deus, de buscar mais de Deus. Você tem desejo de fazer visita, você tem desejo de procurar as coisas de Deus. Isso é a visão que você tem da parte de Deus. Quantas pessoas que às vezes em casa, nem todos têm, a mulher não tem visão como o homem tem. E às vezes também o homem não tem visão como a mulher tem. E é por isso até então que a Bíblia diz, está dizendo, ela está falando sobre a mulher, ela fica, não é em volta da mesa. Aonde que a mulher fica? A Bíblia diz que a mulher fica onde? Vai, um versículo que a gente tem quase todo dia. A mulher fica onde? Vocês têm que saber, as mulheres têm que saber onde que elas têm que ficar. Lá na sua casa, onde você tem que ficar? O que está escrito? Você viu aí? O que está escrito na Bíblia? Em que lugar que a mulher tem que ficar? A mulher na sua casa fica onde? Aonde que ela fica? Do lado? Por que ela fica do lado da sua casa? Ela tem visão, ela está observando o que acontece. É por isso que eu já disse, tem homem que sofre porque ele não recebe o conselho da mulher. E ele paga o preço porque a mulher não tem visão. Se você está pagando o preço até agora, porque você não ouviu a tua esposa. Porque é a Bíblia que diz. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. A mulher tem mais visão do que o homem na casa. Ela observa. O homem fica sentado em volta da mesa. O homem gosta de comer, né? Mas a mulher fica lá fora observando. Então, muitos pagam o preço. Porque a mulher, o lugar dela é observar mesmo. E por isso tem muitas mulheres que têm visão de observar as coisas. Porque ela chega no ambiente, ela já sabe tudo. Tem vezes que a minha esposa chega assim, ela fala, você viu tal coisa do seu filho? Não vi nada. Por quê? Porque o meu objetivo não é ter visão de nada ali. Mas a mulher chega observando tudo. Os detalhes, as coisas assim. Detalhista de observar. Então, uma visão. É por isso que às vezes a gente tem que compreender o mistério da Bíblia. Que a visão espiritual e tem a cegueira espiritual. Tem a visão espiritual e tem a cegueira espiritual. E nós vamos aprender nesta noite. Quando nós olhamos aqui na Bíblia, a gente observa que no Salmo 119, abre aí. E o versículo, e o verso, né, que não é versículo, é verso. 18, quem pode ler para nós? Um alto tom bom aí, se coloca de pé. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. O salmista diz, desvenda meus olhos, quer dizer, abre ele. Eu não estou vendo nada, para que eu possa ver o quê? As tuas maravilhas. Irmão, a gente precisa de ter visão espiritual para ver as maravilhas de Deus, porque às vezes a gente está na casa de Deus e está olhando coisas materiais que
tira a visão espiritual. E a gente tem que pedir para aquele irmão que fica conversando do outro lado e diz: irmão, agora é hora de cultuar. Porque tem uns irmãos que fica, eu não sei o que ele fica perdido, acho, dentro da igreja, que nem cego em tiroteio, né? Está cego mesmo, ele não está vendo nada, então ele fica futucando o outro. Irmão, na hora do culto não é hora de conversa. Na hora do culto não é hora de estar futucando ninguém para nada. Na hora do culto é para você ter reverência e observar o que Deus está falando, porque você, na visão que você tem, você vai observando, Deus vai te dar a visão espiritual. E visão espiritual, irmão, ela cai como se fosse um filme para a tua vida. Quem nunca teve visão espiritual aqui, às vezes não entende. Mas para quem tem visão espiritual, cai como se fosse um filme. Você está dentro da igreja e Deus está te mostrando como se fosse uma tela. Você entendeu? É uma coisa maravilhosa. Então é preciso que você tenha essa intimidade com Deus. Mas pastor, como é que eu posso ver isso? Você só pode ver se você estiver ligado espiritualmente em Deus. Você vê espiritualmente, você está vendo o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Tá? Então a visão espiritual é para isso, para você ver as maravilhas que Deus faz. É a primeira coisa que a gente tem visão, é para ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida e o que Ele está fazendo na igreja, na casa do Senhor. Isso é bom a gente observar, porque a gente tem hora que a gente perde o sentido. E nós precisamos de observar que tem muitas coisas que tiram nós do foco de Deus. Porque às vezes a gente está numa caminhada, escute aqui, a gente está numa caminhada, nós vamos ler o versículo aqui. A gente está numa caminhada, andando para o rumo onde Deus tem uma promessa para a nossa vida, e às vezes a gente fica pela estrada. Por quê? Por causa da cobiça. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 21. Eu gostaria que essa leitura o Tiago fizesse aqui em cima do grupo e pegasse o microfone. No versículo 21, no capítulo 21, quer dizer, e o versículo até o versículo 26. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, nos seus arrabaldes, no monte de Efraim, Gezer e os seus arrabaldes, e Kibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijamon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades, todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate, foram 10 e os seus arrabaldes. Amém? Você não entendeu nada? Mas era uma cidade de quê? Era uma cidade de quê? Irmão, você está tendo junto, era uma cidade de quê? Uma cidade de refúgio. O que tem a ver com isso aqui? Meus queridos irmãos, quando Deus, olha a visão que Deus deu para que o povo pudesse ter escape, porque sem visão de Deus, ninguém consegue se escapar. Porque na verdade o diabo ele quer te colocar para destruição, mas Deus tem um refúgio para aqueles que o adversário inimigo está querendo levar à matança. E
E ele tem, não é só para uma tribo nem outras, não é só para uma, ele tem refúgio para todo o seu povo da terra. É nações. Ele estava dizendo, não é só para um povo, ele estava dizendo para uma nação. Glória a Deus. E nós temos socorro, irmão. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. O crente precisa de ter essa visão espiritual, que Deus nos deu para nós uma cidade de refúgio. Nós temos, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E olha que nós observamos que tem alguns lugares que nos leva a querer desviar do foco que Deus tem para a minha vida e para a sua. Irmão, o adversário inimigo não trabalha, não é lá fora, ele trabalha dentro de casa. É de crente, é de nós que glorificamos o nome do Senhor, é de nós que estamos aqui orando, é de nós que estamos aqui buscando. Porque ele veio para matar e roubar e destruir, não foi os lá fora, veio para matar e roubar, é aqueles que servem a Deus. Nós temos uma destruição tremenda dentro da igreja, do povo que quer servir a Deus e não tem força, porque perde a visão espiritual, ele começa a olhar que as coisas parecem que está normal, e as coisas não estão normal, irmão, as coisas estão indo de mal a pior. A Bíblia está dizendo isso, e nós temos que ter essa visão que o mundo está caminhando de mal a pior. Começa em casa. O homem tem visão espiritual, mas a mulher não tem. Ela tem visão material, cegueira, ela tem uma cegueira. E a cegueira, irmão, faz palpar. Cegueira faz palpar porque não consegue caminhar. Não tem visão. Mas quando a pessoa tem uma visão espiritual, faz como aquele cego. O cabo era cego. Mas quando veio a multidão que vinha, e Jesus estava na multidão, aquele cego, ele não enxergou o material, ele não enxergou Jesus material, mas ele enxergou Jesus espiritual, porque ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou na hora quando ele gritou assim, e ele já vinha gritando. E os discípulos querendo ajudar ele. Tem muita gente que fala que os discípulos estavam dizendo: para, não sei o quê. Aí, irmão, o discípulo estava até querendo ajudar. É porque a multidão ia oprimir, as coisas estavam tão... Não era que nem o povo hoje, não. O povo estava atrás dele, de milagre. O povo estava... Você entendeu? Quando Jesus parava, que era um tumulto. E Jesus andando, o povo, uns ia para poder querer ver coisas espirituais, outros ia ver materiais para ver se o que ia acontecer. E outros iam para comer. Mas quando você tem visão espiritual, sabe o que acontece? Você abandona. Quando você vê em Josué também, você vai ver que quando o povo estava caminhando, tinha um camarada que parou. E ele andou catando um bocado de coisa e se escondeu. Na caminhada que ele estava indo, que ele estava caminhando, ele estava a rumo de uma grande vitória, mas ele parou no caminho por causa de uma cunha de ouro, por causa dos negócios lá numa capa. Você entendeu? Porque começou a olhar as coisas materiais. Tem gente que é assim, deixa de fazer as coisas de Deus porque eu quero enricar, eu quero isso, eu quero aquilo. E olha, cuida com isso, porque isso aí não vai até longe. Porque quando Deus tem para te dar, Ele te dá peso. Não adianta, não precisa você correr atrás de nada não, porque a bênção que corre atrás de você. Para com esse negócio de você querer fazer muita coisa. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, irmão. Se eu não ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Para com isso. Para, porque você vai ter prejuízo. Para. Começa
buscar as coisas de Deus primeiro, buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Você não vai perder nada se você perder um dia ou dois lá de serviço, nada. Não, eu tenho que trabalhar de domingo, eu tenho que trabalhar, não, dia de culto, eu tenho que trabalhar à noite, eu tenho que trabalhar. Vai trabalhando. Isso é cobiça. Só que uma hora a sentença de Deus chega, porque você perdeu a visão espiritual e a sua visão está nas coisas materiais. Agora, quando você tem visão espiritual, irmão, você esquece disso, você esquece daquilo. Você não vai atrás de ganhar dinheiro e bens, não. Vai não. Você esquece disso quando você tem uma visão espiritual. Eu falo para vocês porque eu não tenho vontade desse negócio de trabalhar e para ganhar dinheiro mais do que eu ganho. Não. E Deus foi me abençoando poderosamente. Né? Hoje eu tenho um lavador que está arrendado. Se eu for trabalhar nele, eu ganho muito mais do que eu trabalho na igreja. Eu não preciso. Eu preciso cuidar das coisas de dentro. Eu preciso de ter visão espiritual. Porque tudo isso vai passar. Não traz felicidade e dinheiro, não. Só traz destruição. E tem gente que quer ganhar dinheiro, mas amanhã só destruição. E tem muitas pessoas que fazem isso. É dinheiro, eu quero. Só que uma coisa eu vou dizer, já vi muito, tá? Eu já vi muito nesta caminhada na igreja, de pessoas fazem isso e daí perde a família. Tá? Perde a família, por causa de dinheiro, ganância, demais. Uma vez o pastor Dorival pregando lá em Curitiba, um cidadão que era candidato. Pastor Dorival disse assim: olha, não saia na política, não saia. Deus manda dizer para você: não saia, porque haverá uma destruição na tua família. O pastor Dorival terminou de pregar, aquela mulher quis bater nele no meio da igreja. Como é que você faz um negócio desse? Meu esposo que já é eleito e tal, e virou uma briga danada. Ele falou: minha filha, o que Deus mandou falar, e eu falei. E ele foi embora. E o rapaz ganhou mesmo. Ganhou, foi eleito, bem votado, foi eleito. Só que quando o pastor chegou, ela começou lá da porta do joelho até aqui, quando ele chegou de novo para pregar lá. Porque ele tinha largado dela e destruído a família. O que adiantou ela brigar com ele? É assim que acontece. A ganância, querer poder, trabalhar. Tem pessoas que trabalham, que Deus deu para ele um serviço, para ele trabalhar, não tem tempo de fazer as coisas que Deus ele não faz. Mas vai chegar um tempo que você vai desejar trabalhar para Deus e não vai poder. Aí é triste. Por quê? Porque você não tem visão espiritual. Porque você não trabalha com o homem, você trabalha para Deus. A recompensa não é do homem, a recompensa é de Deus. Porque se você cair no leito de enfermidade, levanta a mão para o céu e diz: Senhor, tu sabe, tu me conheces, Deus. E Deus levanta a sua e cantará. Ele manda um vaso lá e coloca a mão e você levanta novamente e vai fazer o que Deus tem para a tua vida. Sabe o que é isso? É ter visão espiritual, porque você trabalha não é para o médico, você trabalha para o médico dos médicos. Você não trabalha não é para o rei, você trabalha para o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! É visão espiritual. Larga, meu irmão, larga lá para largar. Tem perigo não, que não deu hoje, amanhã vai dar o dobro. Deus vai dar o dobro. Porque o diabo quer tirar você do foco espiritual, para você perder a bênção. Porque Deus já tem promessa para a tua vida. Agora está precisando você chegar mais diante de Deus. Porque vem a cegueira. E os irmãos sabem muito bem que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como foi Sansão, mas por não saber caminhar com a visão espiritual que Deus deu para ele. Deus deu uma visão espiritual para ele. Ele tinha força porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Mas ele perdeu. Sabe por que ele perdeu? É porque ele começou a olhar as coisas materiais. Os olhos dele começou a ver coisas que não era para ver. E acabou vendo coisas erradas. E a escolha dele foi tão errada que ele perdeu a visão. Mas ainda Deus teve misericórdia dele. Por último ele ainda pede força. Eu não quero visão mais, eu quero agora ter visão espiritual. E Deus deu, porque Deus dá, Deus tem
misericórdia, é Ele que tem misericórdia. Agora nós precisamos de ter visão espiritual. Tem gente que não tem. Você chama para ir para a igreja, está todo alegre, o outro está lá todo cego, está parpando, sabe, não aguenta nem levantar. Sabe por quê? Porque o inimigo colocou uma cegueira espiritual, não coloca desejo de vir na casa do Senhor. Tem gente que não tem. Eu converso com muitos aí, irmão, pastor, perdi o desejo, a vontade de estar na casa de Deus. Eu tinha tanta vontade de estar na casa de Deus, não tem mais. E quando você vai visitar alguém que está enfermo, diz: pastor, eu queria estar lá na casa de Deus, adorando a Deus, e não posso ir. E por isso nós estamos, já falei para o irmão Fernando, aqueles que não podem vir aqui na igreja fazer culto na casa deles, adorar junto com eles lá, porque lá também é a casa do Senhor. Adore, irmãos. Precisa ter visão espiritual. Quando você olha na Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia em São João, no capítulo 9, no versículo 40 até o 42, até o 41. Tiago, lê para nós. São João, capítulo 9, versículo 40 ao 41. João capítulo 9, versículo 40 e 40 diz Até assim. o 41. O 40, isso. Diz assim: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Foi feita uma pergunta. Mas Jesus respondeu. Observe aí, irmão. Por quê? Disse-lhe Jesus: se fosse cegos, não o quê? Não terias? Mas como agora diz, vemos, por isso, vosso pecado permanece. Você vê o que é a visão? Se ele não tivesse visão, ele não teria pecado. Mas porque tem visão, agora temos visão, agora temos pecado. Porque na verdade, os irmãos observou bem que a gente fez a leitura em Gênesis, até quando aquela mulher não tinha comido o fruto, eles não viam que estava nu. Não, para eles. Mas quando eles, porque na verdade ela passou a saber o conhecimento do bem e do mal. Ficou curioso para saber que realmente veio o bem e o mal. E por isso existe o mal, mas também existe o bem. E a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra de quem? De quem? Do mal, que é do diabo. Então temos que permanecer com visão, mas essa visão seja transformada espiritual. Porque a visão, você tem uma visão e você fica cego, e tem muita gente quando aceita Jesus, ele tem uma visão, é a coisa mais linda mexer com o corpo convertido, porque não tem visão para o céu. Ele tem visão para o céu. Agora quando chega um tempo, aí ele fica crente velho. Aí para ele, não. Aí tudo para ele não tem perigo, não tem nada a ver.
Por quê? Porque ele já não tem visão espiritual. Chegou a cegueira. Porque quem tem visão espiritual, ele só veja coisas espirituais. Até para conversar com ele, você vai ver que ele só fala coisas espirituais. Ele tem prazer de falar da Bíblia, da palavra de Deus. Ele tem prazer de estar comentando. E quem não tem a visão espiritual, começa a falar do outro. Começa a ver coisas materiais. Aí você viu como é que o fulano fez? Viu? Isso. E quando você fala com o espiritual, ele diz, não, eu não vi nada, estou orando por ele. Já é diferente. Porque a visão espiritual você tem e você sabe que quando você olha na pessoa, você conhece a pessoa, irmão, espiritualmente. Você sabe até se ele está com semblante alegre ou triste. Quem é espiritual sabe quando a pessoa está endemoniada. Você chegou no lugar, você observa, você vê que aquela pessoa está endemoniada. Só está faltando manifestar, mas ele está endemoniado. Porque você espiritual chegou ali, você já captou, porque você tem a visão espiritual. Você entendeu? É coisa que a gente, o crente, além dele sentir, ele vê. Além dele sentir, ele vê. Isso é visão espiritual. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler o versículo 32, o versículo 9. 32, 33, 34, vem para nós aí, Tiago. Capítulo 9, versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Amém? Um cego de nascença, ele estava dizendo: como fazer um cego de nascença ver de novo, se não fosse uma pessoa de Deus? Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para Deus não tem nada impossível quando você tem uma visão espiritual. Não só Jesus ele disse que você fazeria isso, mas como qualquer um que tivesse uma visão espiritual da parte de Deus. Se o Espírito de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, você tem visão espiritual, não tem cegueira que não saia se você orar, e o Deus do céu que te dê ordem, você pode ficar ciente que o milagre acontece. O milagre acontece. Um certo missionário foi para a Amazônia. Ele passou aqui em Cacoal 84. Eu era ainda adolescente, eu tinha 17 anos. Eu ia fazer 18 anos. Esse missionário passou aqui e ele contou algo que só acredita quem é crente, quem não é crente não acredita. Só acredita quem é espiritual, porque tem crente que não acredita nem em milagre de Deus, ele não acredita. Que ele estava em São Paulo, Deus falou para ele, falou assim: eu preciso de você na Amazônia. E Deus falou para ele, falou assim: ó, é para você ir para a rodoviária. Mas ele não tinha dinheiro. Mas Deus falou para ele, para você ir para a rodoviária. Chega lá. E ele chegou na rodoviária e ficou por ali andando. E aí, mas Deus, eu não tenho dinheiro. Deus disse: só fica andando aí. E ele ficou andando na rodoviária. De repente, aparece um dizendo: ei, quem vai para Porto Velho? Quem vai para Porto Velho? Aí ele disse: rapaz, eu não estou querendo ir para Porto Velho, mas ele falou: não, porque eu tenho uma passagem que eu comprei e eu não vou mais. E eu estou queria vender ela, mas não consegui. Eu vou te dar a passagem para você.
deu uma passagem para ele. Ele veio na estrada para cá, sentado do lado do irmão. Aí o irmão levantava para comer, não tinha dinheiro. Descia. Aí quando aquela pessoa via que ele não descia para comer nem nada, aí chegou um momento e disse assim: rapaz, o que está acontecendo com você? Você está doente? Ele falou: não, porque mais desce, você não desce para comer nem nada. Ele disse: não é nada não. Ele disse: não, rapaz, pode falar, o que você precisa? Ele falou: não vou falar nada não, está tudo bem. Mas a barriga sabia o que estava acontecendo. Aí o homem disse para ele assim: ó, você pode ficar tranquilo, você não tem dinheiro, né? Pode descer comigo, que tudo que você quiser eu pago. Na próxima, você vai descer comigo. Aí veio conversando com ele, arrumando amizade. E ele vinha quietinho, ele não falava nada, e o cara não falava também. O cara só foi perceber quando ele não tinha descido umas 2 ou 3 vezes, não comia nem nada, não descia. Precisava, ele era no banheiro, ele não tinha dinheiro para pagar nem banheiro. Mas o homem bancou ele até Porto Velho. Chegou em Porto Velho, ele está andando na rua. E de repente um cidadão grita: ei, por favor aí, por favor. É você mesmo que eu estou esperando. E o homem era rei do joelho. E quando ele disse assim, eu estava pensando que você está remando. É você mesmo, é você mesmo. Aí ele falou: mas eu mesmo o quê? Ele falou assim: ó, Deus falou para mim que você ia chegar agora. Você tem uma missão para fazer comigo lá na Amazônia, na bagaçura. Deus já tinha mostrado para o homem que ele ia chegar. Meu brother, esse é o Deus que dá visão espiritual, meu querido. Não precisa de você se preocupar. E nisso ele foi para lá. Quando chegou lá para pregar, porque o irmão que levou ele fazia intérprete, ele que sabia conversar com os índios. Mas quando chegou lá para aceitar eles, não foi fácil. Não foi fácil. Até então o cacique mandou amarrar eles, porque chegou um homem estranho que ele não conhecia, amarrou até o outro que conhecia. E o outro dizia: não, é irmão, crente, vem aqui para orar. Disse: então vamos ver se ele vai orar mesmo. Aí levou ele debaixo de uma pedra onde tinha colocado uma mulher que já estava em estado mortal, com câncer. Uma ferida do lado assim, só Deus. Quando chegou lá, o irmão falou para ele: ó, o irmão falou que é para você orar. Se Deus está na tua vida mesmo, que veio aqui para pregar, é para curar. E índio não tem esse negócio todo, tá? E nem crente que chama aqui na frente, está com dor de cabeça e volta com dor de cabeça. Ele não, quando você orar e a dor de cabeça não foi embora, ele não sai do lugar. Pode orar, pastor, a dor não foi embora ainda não. Desse jeito. E ele foi e colocou a mão em cima daquela ferida e foi orando, e daí ele abria o olho, olhava a ferida, estava do mesmo jeito. Ele falou: Jesus, tem misericórdia. E colocou a mão de novo e foi orando, e foi orando, e foi orando. E foi orando, e foi orando. E Deus foi fazendo assim, debaixo da mão dele assim. Sabe o que é isso? É milagre. Para fazer a obra de Deus precisa ter visão espiritual. Sem visão espiritual você não consegue caminhar. Sem visão espiritual você não vê o que Deus tem para você na frente. Você fica criticando, você não vê. Agora quem tem visão espiritual, ele deixa tudo e diz: eu tenho promessa na minha vida, e quem prometeu foi Deus. Não tem homem nenhum que vai tirar o que Deus colocou na tua vida. Entra um homem e sai outro, mas Deus coloca aquele que vai te abençoar. Só basta você esperar o tempo de Deus, porque às vezes não chegou, mas fica firme, porque a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. A promessa de Deus na tua vida cumprirá. Não tem ninguém que pode talhar o que Deus tem na tua vida. É promessa que Deus tem. E precisa você saber que Deus é o Deus do socorro bem presente na hora da angústia. Você está angustiado, mas tem visão espiritual amanhã. A alegria vem em nome de Jesus. Eu não tenho hoje, mas amanhã tem em nome de Jesus.
Não tenho hoje, mas amanhã eu tenho, amanhã eu tenho, amanhã eu tenho. Amanhã eu tenho, amanhã eu tenho. Não precisa ser comissionado, eu tenho dos outros. Só diz, amanhã eu tenho, Deus vai me dar, amanhã eu tenho. Aleluia. Glória, Deus é fiel. Deus é fiel. Não tem testemunho, irmão, dá para fazer livro. Fazer livro. Mas eu tenho essa visão espiritual tem mais de 25 anos atrás. Eu tenho. Mas não foi chegando do jeito que é muita gente que pensa assim, que é de um dia por outro que a bênção vai chegando na mão, não. Você vem. Para Deus me dar um carro, eu tive que chorar muito. E me deu um carro ainda, e esse carro me deu problema ainda. Porque a gente não espera a hora de Deus. O problema é esse, é que você não espera a hora de Deus. Você quer avançar o sinal. Não é porque Deus não quer dar. Não, Ele quer, mas o inimigo sabe que você está querendo atropelar, aí ele vem te oferecer. E te oferece e você vai sofrer, porque você não espera a hora de Deus. Mas Deus deu, porque eu pedi para Ele dizendo assim, Deus, eu não quero voltar mais para pregar lá onde eu fui. E eu fui alguém perseguido atrás de mim, 2 motos, cada um uma moto. Eu não quero mais, Jesus. Eu quero que o Senhor me dê um carro. Eu fui orando, eu quero um carro. Voltei na segunda vez para pegar o carro, era emprestado. Na terceira, quando eu voltei, o carro era meu. Mas esse carro, só eu e Deus sabem. Que até um dia eu coloquei ele debaixo do barracão que eu tinha, aonde que é a loja hoje do meu filho, a bicicletaria. Eu coloquei dentro do barracão e disse, eu vou botar fogo. Aí alguém falou para mim, não coloca não, porque não pode, a justiça não deixa colocar fogo. Eu falei, pois é, mas a minha vontade é colocar fogo nisso. Chegou um dia que eu coloquei lá dentro e disse, eu não entro mais nesse carro. E não me prenderam. Desse carro aí eu não entro mais. Porque esse carro não foi Deus que me deu. A verdade é essa, não, tem que falar o que é verdade. Esse carro não foi Deus que me deu. Tanta confusão, tanta coisa, tanto acidente, tanto... Eu caí dentro de um buraco lá que só a graça. No tempo da sua de Aragão, cheguei nela e o parceiro do pastor falou para meu filho, não sei se está conseguindo receber nada. Quando eu falei com ela, ela falou para mim assim, ó, pode deitar na rede, pastor, e descansar, o senhor vai receber o carro. Jesus. E eu fui mesmo. Daqui a pouco, Toninho da Compreasta ligou para mim. O senhor é o pastor que caiu no buraco lá, eu falei, senhor, eu vejo. O senhor pode vir aqui? Eu falei, posso. A Sueli falou para mim, eu falei para ele para fazer a galeria lá com 4 bocas, ele fez só com 2, pastor. Então ele vai ter que pagar o dano do seu carro, porque eu mandei fazer com 4. Ele fez só com 2 e ele pagou mesmo. Quando ele chegou lá, ele perguntou para mim, você quer mandar arrumar o carro ou você quer o dinheiro? Ele disse, eu quero o dinheiro. O carro eu quero queimar ele. E apareceu um coitado do irmão do ferro lá e disse assim, você pega um Escort nesse carro? Eu falei, rapaz, eu não estou nem querendo ter esse carro mais. Esse carro não presta. Ele disse, não, mas para mim presta. Eu falei, só se der para o ferro velho. Ele falou, vai para lá mesmo que vai. Eu vou arrumar ele. Sabe o que Deus fez? O camarada falou assim, eu vou dar esse carro aqui, esse carro do senhor aí não está funcionando, me arrasta até lá em tal lugar lá. Eu falei, rapaz, você vai fazer isso? Ele falou, vou fazer. O carro está funcionando e esse aqui o senhor vai ficar com ele. E eu vou pegar esse trem todo desbagaçado que está ele. Isso é... As portas começaram a se abrir. Mas tem que esperar no Senhor. Você sabe por que não deu certo? É porque você quis avançar, e a gente quer avançar o sinal. E esses tempos atrás, quase que eu avanço o sinal de novo. A minha sorte é que um companheiro que me ajudou, o Alessandro. Cheguei com um Jeep, a disco, lá o bichinho estava todo bonito. Aí eu fiquei todo empolgado, né, para um Jeepão. Mas não foi esse que Deus falou para mim que ia me comprar, mas eu sou desobediente. Aí quando eu cheguei lá, eu mandei lavar, ele lavou, ficou todo alegre também. Aí ele falou assim, ó, pastor, esse carro aí tem um sinistro dele. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou explicar, porque eu acho que o carro entende, né? Aí eu disse, não, meu filho, isso é estranho aí, não quer não. Eu já tinha passado tanto dia com o camarada. Aí fui lá e falei para ele, eu falei, não, rapaz,
Eu faço até menos. Falei, meu irmão, eu vi que esse carro não é para mim, não é de Deus. Não é isso que Deus falou para mim, eu estou querendo esforçar a porta. Irmão, não esforça aquilo que Deus quer te dar. Você pediu? Espera. Você pediu? Então espera, porque a bênção vem. E vem do jeito que você pediu, do jeito que Deus falou. E não precisa, porque isso é você, porque o inimigo quer tirar a nossa visão, foco espiritual do que Deus tem. Não é só seu não, tira de obreiro também, e pastor. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio para nos matar, irmão. E ele quer matar desse jeito, tirando a visão espiritual, mas Deus deu visão. E essa visão nós não podemos perder em nome de Jesus. O último versículo para nós embora. Eu tiro mais aqui. Daniel, no capítulo 2. Vem, Tiago. No versículo 19 até o 22. Irmão, nós temos que cuidar. A visão espiritual é quando Deus fala alguma coisa para você, fez promessa para você. Hoje eu quero orar só para quem Deus fez promessa. E se Ele fez promessa tem muito tempo, não te preocupa, porque às vezes está bem pertinho e você não está vendo. Por quê? Porque aquele moço, preste atenção aqui, aquele moço que estava com Eliseu, Geazi, de manhã cedo ele abre a porta. Porta velha lá, e ele dá uma olhada lá fora. Quando ele vê lá no monte, ele vê aquele monte de cavalo e os homens tudo de guerra. Ele volta para dentro e diz assim: meu Senhor, quase dizendo assim, hoje é a nossa morte, vamos morrer. Por quê? Se o Senhor vê o tanto de cavalo e os cavaleiros que estão ali armados lá em cima daquele morro, dá uma olhada para o Senhor ver. Aí o homem de Deus saiu, presta atenção. O homem de Deus saiu e deu uma olhada, olhou assim, deu uma risada para ele, acho que ele está dizendo assim: o meu Senhor está ficando doido. O povo está vendo matar nós, está dando risada aí. Deu uma risada e disse: meu filho, você não está vendo o que eu estou vendo. Aí ele disse: Deus, abre os olhos deste homem para que ele veja. Nossa, quando o homem de Deus falou assim, que ele olha, ele disse: ele ficou feliz também, ó. Ele foi dar risada também. Ele disse: agora vai ver isso, porque o que está atrás dele é muito mais do que está na frente. Porque Deus mostrou um exército muito maior do que estava na frente para querer destruir eles. Irmão, isso é coisa que Deus faz na nossa vida. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Pode ir mais. Até o 22. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Glória. Ele muda os tempos e as horas. Glória. Ele remove os reis e estabelece os reis. Glória. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Glória. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Convido vocês se colocar de pé. E eu quero orar para você que Deus tem promessa na tua vida. Se Ele prometeu, qualquer coisa que Deus te prometeu, que Deus falou contigo, vem aqui à frente. Eu quero orar para você. Não me importa o que seja, não importa. E às vezes alguém vai falar assim: para você pular na frente do carro, é só daqui. Não, é daquilo mesmo que Deus vai te dar. Ele é Deus de coisas pequenas e coisas grandes. Aleluia. Ele que muda as estações, Ele que faz a hora, Ele que faz tudo. Nós não conseguimos fazer nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele faz. E eu tenho visão espiritual que nesta noite que Deus vai te dar resposta para você. Urgentemente você vai receber a resposta de Deus na tua vida. Você só não pode parar de ter visão espiritual.
É muito além daquilo que você está vendo. Deus está te mostrando para você. Deus já falou contigo. Daniel, ele chegou até o rei e disse para ele: o senhor não sabe o que Deus tem me mostrado. Glória a Deus. E às vezes tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que o rei não entendia. Imagina barro segurar em ferro. Mas uma coisa é, o Deus disse que ele seria o Deus que faria um grande homem. E foi promessa dele, governador. Ele que governou tudo. Por quê? Porque Deus deu visão espiritual para ele. E nesta noite Deus vai te dar visão espiritual. Aonde que queira que você trabalhe, aonde que queira na área que você faz. O que você pediu nesta noite, Deus está aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, papai querido. Eu quero pedir, meu Deus, pela vida do teu filho, da tua filha, meu Senhor. Pai amado, que tem visão espiritual, e aqueles que não têm, o Senhor vai colocar agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. É o Senhor que muda as estações, o tempo, a hora. Deus amado, quem sabe faz muito tempo que a tua filha espera, mas o horário o Senhor muda, meu Senhor, as estações, Pai. Não tem reino, meu Senhor, que não seja de ti, Deus. Pai amado, não tem nada que não seja dado por ti. Eu vejo a glória de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus aqui. Ramando e decandarábia. Eu vejo Deus mudando história aqui. Ramando e gaçurecandarábia. Eu vejo Deus dando algo para alguém aqui nesta noite. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba o poder de Deus. Tira a tristeza do teu coração, porque Deus está chegando com a vitória. Parece que já passou o tempo, parece que não vai dar mais, mas o Senhor manda dizer nesta noite que a vitória é sua, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba agora, receba a unção de Deus, receba a graça de Deus, receba a visão de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Está chegando a hora da vitória, está chegando o momento de você cantar, está chegando o momento de você fazer o culto de agradecimento, em nome de Jesus Cristo. É para a glória de Deus, 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 é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há milagre nesta noite na tua vida, há poder no sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu vejo Deus trabalhando aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a ordenança de Deus fica firme e a promessa do Senhor se cumprirá na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, a visão está vindo, a visão está vindo para a tua vida, a visão está vindo para a tua vida. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar visão espiritual. Tem pessoa nesta noite que já vai começar a ter intimidade com Deus em visão espiritual. Deus é poderoso, está na tua vida. Deus não abre mão de ti. É promessa de Deus na tua vida. Deus não abre mão de ti. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu declaro a vitória pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que vive e reina com todo o povo de Deus, e todos dizem